Direto conversar com o Dr. Paulo César aqui. Primeiramente, agradecê-lo pela presença mais uma vez conosco, ainda mais nessa reta final em que a gente sabe que não é nada fácil para todos os candidatos, a correria intensifica mais ainda nessa reta final. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez para a gente falar das suas propostas. Muito obrigado, Geraldo. Eu gostaria de cumprimentar a todos os espectadores que estão nos acompanhando aqui e parabenizar novamente por essa iniciativa democrática de dar voz aos candidatos para admin nessa eleição. É interessante, doutor, estava comentando aqui, falei várias vezes e nunca é demais lembrar, e eu falo assim, pelo menos nos últimos 36 anos que eu atuo na imprensa de Pará de Minas, eu posso falar tranquilamente, é o maior conteúdo de proposta da história de Pará de Minas que o portal GR News está oferecendo para os eleitores paraminenses nessa eleição. Por que eu digo isso? Vocês são 7 chapas disputando. Então, são 2 entrevistas com o prefeito e uma com o vice, mais ou menos 1 hora. Dá mais, nós vamos arredondar para 1 hora, dá um pouquinho mais. Isso. Então, são 3 horas com cada chapa. São 21 horas de propostas, porque o nosso objetivo aqui, desde o início, nunca foi bater de frente com o candidato, brigar com o candidato, espremer o candidato, nunca foi isso. Porque quem está lá em casa, quem é o eleitor, ele quer saber a sua proposta. O que você vai fazer? Claro. Muitas vezes ele não quer nem saber o que foi feito, o que deixou de fazer, ele quer saber o que o candidato está propondo para a nossa cidade. Então, por isso que a gente convidou vocês para que viessem aqui para falar de propostas. Então, são 21 horas, somando as 7 chapas. Aí, se você junta mais 2 horas com o doutor Renato, promotor de orientações para todos, tanto para candidatos quanto para eleitores, são 23 horas de conteúdo sobre as eleições de Pará de Minas. Eu penso que está tudo disponível no canal GR News Notícias. Quem não viu, daqui até domingo dá para ver tudo se quiser. Pode assistir, está lá disponível, ver a proposta de cada candidato, ou então daquele que você está propenso a votar nele, vai lá e assiste, vê se é isso mesmo, se não for, vê um outro que você tem aí como plano B, até você chegar na sua decisão, para você escolher o que é melhor. Então são 23 horas de informação com proposta, então acho que dá para escolher, né? Tranquilamente. Sim, pois é. Esse trabalho seu foi diferenciado realmente durante essa eleição. Nós tivemos aí outros veículos de imprensa que deu voz, mas foi prazo curtinho, sabe? Por exemplo, teve entrevistas aí na TVI, lá na Alterosa, na Rádio Santa Cruz, então tudo foi a maioria foi sim, 5 minutinhos. Até que na Santa Cruz deu um prazinho um pouquinho maior. Mas o prazo é muito curto para poder falar, né? E muitas vezes os veículos dão uma espremidinha na gente, mas dá para a gente sair bem dessa situação. Mas você fez uma posição diferenciada mesmo, que nos tá dando um tempo bem maior para a gente expor as ideias. Porque realmente 5 minutinhos ou um pouquinho a mais que foi dado aí para nós, não dá tempo de expor tantas ideias, né? E o plano de governo de cada um é bem amplo, né? Então... É bem amplo, isso. E com 1 hora que você nos dá aqui, ajuda demais. Ajuda muito a expor muito bem o plano de governo e debater sobre o processo eleitoral, né? Que nós temos que debater também sobre o que está acontecendo no processo eleitoral. Isso é importante, né? Se vai fazer tudo que está no plano de governo, se não vai, se vai ter dinheiro para fazer, se não vai, aí é uma outra discussão. Tem que ganhar primeiro. Mas que, claro, de propostas, o plano de governo de todos os 7 candidatos tem coisa demais da conta aí que tem muita coisa. Dá para olhar. Muita coisa, isso mesmo. Eu vou conversar com as propostas, falando mais uma vez com a saúde. Vou começar pelo tema, doutor, que eu até perguntei para o Giovanni aqui também. Me lembro da primeira vez que você esteve aqui, você falou que queria ampliar muito o método da família. Você tem essa formação também, tudo mais, então não estou muito errado não, né? Não está errado mesmo. Não. Eu acho que isso aí é a base do SUS da saúde no Brasil. Que eu quero te perguntar, porque será que a prefeitura vai ter verba para isso? Porque hoje os programas que nós temos desse tipo são programas com verbas federais. Claro. E, sendo assim, o Ministério da Saúde é que vai liberar, determinar quanta de verba que vem e quantos médicos que virão para Pará de Minas também, para que ele possa custear aquilo. Você pensa que é possível ampliar isso, trazer mais, ou criar um programa municipal? Qual que é a sua proposta nisso? Não, pois é, existe o programa de saúde da família já é antigo, tem mais de 20 anos, né? Existe o recurso que é para poder pagar o médico, existe o recurso que é para pagar os agentes de saúde, outro específico para pagar o enfermeiro. Então já vem esse recurso federal e existe também uma contrapartida estadual. O município entra com uma pequena contrapartida. Na verdade, são contrapartidas das 3 esferas para cada cargo específico. Isso aí, o recurso já existe, o programa já existe para contratar. Qual que é o diferencial que eu proponho? Primeiro é ampliar, porque na verdade o município é coberto, digamos aí, cerca de 80% do município, né, ou um pouco menos, é coberto pelo programa de saúde da família. A gente quer ampliar essa cobertura para colocar 100% ou quase 100%, porque existem bairros que realmente
de classe mais alta que não usam o SUS. São pequenos bolsões em Pará de Minas. Então, representa muito pouco em relação ao grosso da população. O que a gente quer é ampliar para algumas áreas da zona rural que ainda não tem programa de saúde da família, que é um programa mais bem estruturado do governo federal, né, com contrapartida estadual, municipal. Então existe o recurso próprio para isso. Qual que é o diferencial que eu proponho? O que acontece é que no Brasil inteiro não existe tanto médico de família assim, mas nas capitais e próximos às capitais, hoje em dia já existe. A população de médico de família já aumentou bastante. O que eu proponho é esse diferencial, em vez de colocar só clínico geral, que geralmente vem recém-formado, aí fica um tempo e depois vai para a residência, continuar a carreira dele, continuar a vida dele, que é perfeitamente normal, né? Em vez de colocar só o clínico geral, nós vamos colocar um médico de família. Medicina de família é uma especialidade, com residência de 2 anos. É o médico mais apropriado para estar lidando ali juntamente, para atender a sua família, para atender a comunidade, para fazer, inclusive, análise estatística. Muitos fazem estudos que ajudam a melhorar a qualidade do atendimento. Então, o recurso já existe, o programa já existe. Nós vamos tentar selecionar médicos de família. Nós estamos próximos a capitais, né? Nós temos aqui diversas clínicas, novas clínicas médicas, todo mundo está vendo. Então, assim, tem vários médicos especialistas vindo atender aqui. De Belo Horizonte, vem, atende, volta. Então, o fato da gente estar próximo à capital e ter uma oferta muito grande atualmente de especialistas, torna mais fácil contratar o médico de família. É claro que vai ter que ter um incentivo, sabe? O que eu proponho é não fazer... Por que não vem atualmente? Porque, além do salário não ser muito bom, não tem estabilidade. A contratação é feita de via precária, é processo seletivo. Que, na verdade, não é nem legal o processo seletivo. Fica eternamente processo seletivo. O processo seletivo serve para você cumprir ali o requisito temporário e pronto, né? Existem formas de contratação de concurso público que não seja especificamente estatutária do programa, né? Pode ser, por exemplo, seletista. A prefeitura pode contratar seletista através de um processo seletivo, o vínculo se torna melhor, você vai atrair profissionais mais especializados para cada área, mas você tem que criar uma forma de vínculo, de especificidade para poder funcionar. É verdade. Agora, ainda na área da saúde, o que você pretende fazer mais, além disso, que você acha que precisa ser melhorado em Pará de Minas, ou está tudo bem? Olha, eu acho o seguinte, não está tudo bem não. Nós temos uma estrutura, eu tenho falado muito isso aí, nós temos uma estrutura física da saúde grande, por exemplo. Tem muitos postos de saúde novos, né? Tem a UPA, que é nova, tem um espaço físico grande. Aproveitaram o prédio do antigo PA e transformaram em hospital municipal. Eu tenho falado o seguinte, que desde que eu fui vereador lá em 2008 a 2012, eu fui primeiro a levantar a bandeira da UPA, que não havia UPA, havia só PA, que é um programa também diferenciado, vem governo e recurso federal. E nós colocamos isso como meta e também já defendi a criação do hospital municipal, que é um hospital do SUS, dedicado a atender o SUS, a população mais carente. Né? Isso a gente colocou, inclusive, na campanha que eu fui candidato a vice-prefeito, do atual prefeito. Nós colocamos também na última campanha, eu fui candidato a prefeito, porque eu vejo que isso aí é uma melhor estruturação de todo um sistema. Você vai tratar muito bem as unidades básicas e interligar a unidade de urgência, que é a UPA, e o hospital municipal. Né? Como o atual prefeito sabe que eu iria bater forte com relação a essa proposta, acaba que o adversário também colocou essa proposta e acabou implantando, né? Pelo menos deu o nome do hospital municipal, que ainda não funciona como hospital, que está bem recente, porque sabia que também eu iria bater forte nessa questão do hospital municipal. Né? Mas assim, nada adianta ter uma estrutura física grande se não há um bom funcionamento do sistema. O que eu proponho verdadeiramente é transformar a UPA num pronto-socorro. O que acontece? Também é a mesma história, vários clínicos gerais atendendo, né? Atendendo na UPA, e acaba, não porque por problema, por falhas dele, mas é porque são limitados à clínica geral, eles não têm resolutividade, né? Acaba tendo que transferir para o hospital para fazer cirurgia, transferir para ortopedista, vaga para CTI. O que eu proponho, o diferencial entre UPA e pronto-socorro é que há vários especialistas. Por exemplo, ter o ortopedista, o anestesista, o cirurgião geral e o neurologista lá na UPA, para que o problema seja resolvido lá. Precisou de uma cirurgia de apendicite? Resolve lá. Precisou tratar a fratura? Resolve lá. Né? Precisou de uma avaliação neurológica? Se resolve lá. Então, assim... E nesse caso, não caminharia, então, com o Hospital Municipal Padre Libério, não? Só quando precisar de internação, né? A maioria dos problemas de urgência de curta duração seriam resolvidos lá.
O que precisa internar, mandaria para o hospital. Mandaria, por exemplo, para o hospital municipal, que já está ali do lado, um caso clínico, e caso cirúrgico já seria resolvido ali, ele seria internado no hospital municipal. O caso, por exemplo, de precisa CTI, aí mandaria para o CTI do Hospital Nacional da Conceição, entendeu? Ou então para fora. Mas com esse aumento de resolutividade lá do pronto-socorro, aí reduziria muito aquela quantidade de pessoas que ficam ali esperando vaga. Tem pessoas que está com apendicite, acaba supurando, dá uma infecção generalizada e morre por conta de apendicite. Nós estamos assim no século XXI e pessoas, passa meses, sai meses, pessoas morrendo por conta de apendicite porque demorou a encaminhar para o hospital. Alguns casos ficam esperando tratamento ortopédico, até cirurgia ortopédica, agarrado lá na UPA, esperando ser transferido para fora. Tem gente que vai lá para Muriaé, tem gente que é internado lá em Oliveira. Que tá longe, Muriaé. Tem gente que é internado lá em Formiga. Então, assim, todas as cidades menor que a nossa cidade. Nossa cidade tem que ser um centro da saúde na região. E a proposta nossa da saúde é isso. Muito mais do que isso, nós temos que pensar o seguinte: exames. Olha a quantidade de exames que são enviados para o tal do ICISMEP, né? Exames que são feitos aqui, é só fazer licitação para cá. A prefeitura, além de pagar esses exames que vão para esse consórcio de saúde, que é sediado lá em Betim, Joatuba, Brumadinho, né, deixa de fazer na cidade. Então, quer dizer, deixa de estimular a economia local, fica mandando a pessoa que vai de manhãzinha no ônibus, fica lá o dia inteiro, volta de noite, muitas vezes tarde da noite. Então, assim, não tem menor cabimento, porque, por exemplo, mamografia, faz em Brumadinho, faz mamografia aqui, ultrassom, tem gente mandando para fazer ultrassom fora, né, tomografia, fazer tomografia fora, todos esses exames são exames que fazem aqui, algumas pequenas cirurgias também, mandando para fora. Nós temos que centrar todo o atendimento aqui. É só fazer um processo licitatório, né? Faz uma licitação para que os procedimentos sejam feitos aqui. Mas é um pouco mais caro. Mas isso um pouco mais caro, acaba saindo mais caro para o cidadão, porque tem que pagar, está pagando, por exemplo, aluguel do ônibus que sai daqui de Pará de Minas, que é o ônibus do CISMEP. Muitos ônibus não são ônibus da prefeitura, alguns são do CISMEP. Há um custo de R$6 mil por mês de aluguel, né? Parece que de um tempo para cá até cortaram isso aí. Mas assim, é um custo para levar a pessoa, é um custo de sofrimento humano. A gente vai fazer quimioterapia, fica lá o dia inteiro para voltar. Então nós temos que tentar ao máximo possível fazer exames aqui, processo licitatório aqui, resolver a maioria de coisas aqui. Não é tudo, mas dá para diminuir muito se parar de ficar fazendo pequenos exames fora e se manter essa UPA do jeito que está, sem transformar num pronto-socorro, que é o ideal para a cidade, né? Ainda sobre a saúde, doutor Paulo, o portal GR News acabando de publicar agora notícia fresquinha e número que cada vez é mais preocupante, que Pará de Minas tem aí quase 800 casos de Covid-19, 792 ser mais preciso, 22 óbitos confirmados, 4.820 suspeitos, e desses 4.570 já recuperados, 250 em acompanhamento. Essa questão da pandemia te preocupa como médico e também como gestor, caso seja eleito no próximo dia 15? Porque, ao que parece, por mais notícia boa que vem sobre vacinas, pela confusão política que está no nosso país envolvendo vacina, aqui não cabe discutir quem está certo e quem está errado, mas sobre a vacina, que é o que todos nós precisamos de uma vacina segura, eficiente para resolver essa questão, pode ser que até fique para o segundo semestre para vacinar a população em massa. Isso te preocupa também, principalmente em termos de arrecadação, a pandemia em si? Preocupa sim. A gente vê que a pandemia a mortalidade tem diminuindo muito, né? É claro que os casos aumentam, mas porque a transmissão não tem jeito, vai transmitindo cada vez mais, o número de casos aumenta mesmo. Agora, a mortalidade no Brasil, de forma geral, tem caído. Mas tem caído muito lentamente, né? Parece que tudo ficou endêmico, quer dizer... Estabilizou, né? Estabilizou lá em cima, né? Infelizmente. Isso, estabilizou, né? Aí, quer dizer, subiu muito, caiu e agora estabilizou naquilo que a gente chama de endemia, mantendo constante o número de mortos, que apesar de nossa região ter sido muito pouco, eu tenho uma teoria com relação a isso, que é devido ao fato daqui, principalmente nesse período que passou agora, um ambiente muito seco, e ambiente seco, a transmissão do vírus é menor. Mas, de qualquer forma, nós notamos que está estabilizado em endemia, e essa endemia vai durar aí muito tempo. Ninguém sabe quanto tempo. Ainda pode vir uma segunda onda, né? Como a Europa que está fechando tudo de novo, Estados Unidos batendo mais de 200 mil casos por dia. Pois parece que tem um ciclo de segunda onda,
Mas aqui no Brasil, como a gente vê que a prevenção foi muito relaxada, eu acredito que a disseminação do vírus aqui foi bem profunda, sabe? Talvez na Europa, ainda mais estava no período frio, né, lá na Europa, né, no início da disseminação, depois pegou um pedaço do verão, o pessoal ficou mais restrito, o pessoal mais recluso, não pega muito na mão, ficou mais dentro de casa, população mais idosa, muita gente tem renda para poder ficar fora do trabalho. No Brasil ficou praticamente tudo normal, o pessoal não estava seguindo muito as regras não. Hoje em dia todo mundo tem usado máscara, né? Mas mesmo assim foge do padrão, né? A população aqui é mais próxima, então a tendência é ficar essa endemia e essa confusão política. O duro foi que o problema político entrando no meio da questão da vacina, né? E visando a eleição de 2022, ainda está longe, né? Tá longe. Vamos cuidar de salvar a vida agora. Depois briga política, briga na hora certa, né? Eu acho que a questão na política, hora discute, debate. Tanto de um lado como do outro, está sendo problema. Exatamente. E atrapalhando aí a solução dessa vacina. É o que eu disse, né? Aqui todo mundo sabe que é Bolsonaro e Dória, a briga, a confusão é essa. O Bolsonaro, inclusive, ontem falou umas coisas que eu vou te contar. Sinceramente, eu acho que ele ficou muito difícil a situação ali. Agora, independente de quem está com a razão, se é um ou outro, questão política, discutir na hora, vamos tentar salvar a vida agora, né? Se for possível, se for com a vacina de Oxford, que seja da Pfizer, que seja Coronavac, que seja, ela é eficiente, passou por todos os testes, foi aprovado pelo OMS, por todos os órgãos, foi. Então vamos aplicar, seja qual for. É aquele ditado antigo, que todo mundo fala, os antigos falam muito, né? Não importa a cor do gato, importa se ele pega o rato. Então, independente de qual for o cientista, de qual país for que desenvolver essa vacina eficaz, é isso que nós temos que pensar nisso agora. Agora, a briga política, eles brigam na hora certa. O problema é que a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, falou que tem um problema com a vacina. A gente fica aí com o pé atrás. Não, mas já retomou tudo, né? Hoje. Não tem, não. Então... foi questão que eles já retomaram, porque o Conselho Independente falou, não, senhora, não tem nada a ver. O paciente que já morreu, definiu, né? ele cometeu, foi um suicídio, não tem nada a ver com a vacina, nem sabe se ele tomou, foi a dose ou se foi o placebo, ninguém sabe. E aí o comitê independente falou, não tem nada disso. Aí ela voltou, já retomaram os testes. Pelo jeito teve uma interferência política na Anvisa, não deveria ter, não né? Deveria ser independente, né? Tomara que vá para frente e resolva logo, porque nós estamos precisando. Sem vacina se vai ser ela ou não, mas que prossiga os testes para definir logo se ela serve ou se não serve. Claro, muito bem. Gente, estou conversando com o Dr. Paulo César, candidato a prefeito de Pará de Minas. Muitas perguntas chegando aqui pelo canal do WhatsApp, 999-150644, e também chegando pelo canal GR News Notícias. Pode mandar e todo mundo ao final do programa, concorrendo aí a caneca do portal GR News. Se inscreva lá no canal GR News Notícias para concorrer centenas e centenas de pessoas inscritas. Doutor Paulo, vou fazer um junto aqui. São muitas perguntas a respeito aqui da Guarda Municipal. Vou fazer todas de uma vez e depois você fica à vontade para responder. O Denis, o próximo prefeito vai fazer história colocando a cidade da vanguarda da segurança pública com a Guarda Municipal. Grande parte da população está pulverizada na zona rural. Para o provimento de maior segurança dessas pessoas, que o candidato acha a atuação do GCM com patrulhamento nas áreas rurais. O Ronaldo Meneguim, boa tarde, Geraldo, boa tarde, Ronaldo. Gostaria de saber do Dr. Paulo se o efetivo vai ser mesmo 35 agentes, e as etapas restantes psicológico, toxicológico e curso de formação, como será? O Denis volta. Dr. Paulo, a GCM vai participar em conjunto da PM do Sistema Olho Vivo, é uma questão que se vem. O Gilberto Calazans, GCM na zona rural será uma realidade? É a pergunta que ele faz. O perfil Pará de Minas Segurança. A GCM será a vanguarda na segurança ambiental e rural no mandato do Dr. Paulo? Resumindo, quer saber que se o Dr. Paulo vai implantar, se vai chamar os 35 agentes, se vai seguir aqui com o psicológico, toxicológico, curso de formação e se pretende expandir para a área rural também. Pois é. Em resumo, é isso. É ótimo a gente esclarecer essa questão da Guarda Municipal, porque é o seguinte, até ontem na Rádio Santa Cruz me perguntaram assim, como é que você falou que vai dar posse à Guarda Municipal, sendo tem uma lei federal que impede que aumente os gastos com o pessoal no ano 2021. É isso mesmo. Primeira coisa, o concurso foi feito e homologado anterior a essa lei. Isso é um fato, né? Que é uma questão para ser questionada. Anterior à lei. Eu falei isso lá e foi uma pressão nesse sentido. Tá prometendo uma coisa que não pode ser feito. Em momento nenhum a lei fala que você não pode dar posse a servidor público municipal. Essa lei fala que no ano 2021 você não pode aumentar os gastos no serviço público de qualquer ente federativo. Você não pode aumentar os gastos com o pessoal. Isso é muito fácil. Você está começando um novo mandato. O que você vai fazer? Um mandato que a gente fala
que é o problema nos últimos anos, inchado, a prefeitura que vem sempre alternando aí no poder, um grupo alterna com o outro, e sempre carregando aquele monte de gente para a prefeitura, né? Principalmente os cargos comissionados. Eu estou falando mais dos cargos comissionados, porque os cargos contratados sempre tem, qualquer mandato vai ter, né? Seja a cozinheira, a faxineira, isso aí vai continuar tendo a parte dos contratados, não tem jeito. Agora, os cargos comissionados são aqueles cargos políticos que são cheios de cargo de gerente, diretor, vice-diretora, não sei das quantas. Então, esses cargos dá para você economizar nisso aí. Se você souber economizar nos cargos com pouca utilidade, que são os cargos políticos, que as pessoas que ganham bem, muitas vezes não exercem função, o servidor público municipal sabe muito disso, né? Que são vários cargos políticos, aí, cargo de gerente, diretor, que dão um custo, um peso muito grande na folha da prefeitura e são dispensáveis. Alguns cargos políticos, é claro que não é todos também. Né? Se você diminuir esses cargos políticos, você dá para dar posse aos servidores da Guarda Municipal, igual eu fiz o compromisso até em prazo máximo de 3 meses. Corta os cargos políticos, coloca o servidor da Guarda Municipal. A lei não impede que seja dado posse. Vamos esclarecer mais uma vez. A lei não impede que seja dado posse a servidor público municipal. A lei impede que aumente os gastos do serviço público. Se você cortar os cargos desnecessários, você dá para dar posse os guardas municipais. Né? É isso que fala a lei. Então, até usaram esse trocadilho com a falta de pressão, que eu estou prometendo isso, que você não pode, mas eu expliquei, só que lá o tempo é muito curto. Lá a gente tem só 2 minutos para responder, não dá para explanar melhor a situação. Ter a oportunidade aqui agora de explicar muito bem a situação. Expliquei resumido, mas agora foi a oportunidade de esclarecer bem isso. Então, esse compromisso enxugando um pouco a máquina, dá para você enxuga a máquina, você convoca os servidores que já foram aprovados no concurso público, tem que ser dado posse, o compromisso é dar posse nos próximos 3 meses. Essa lei não muda nada nisso, esse compromisso nós vamos manter, porque guarda municipal é fundamental na cidade. Né? Nós estamos precisando de guarda para ajudar na segurança pública, para ajudar colaborar com a Polícia Militar, que vem reduzindo o efetivo progressivamente, que o Estado está em situação difícil, né? Trabalhar com olho vivo. E também eu vou criar, se caso eu for eleito, se caso a população me der essa oportunidade, eu vou criar a guarda, um grupamento especializado na produção, na área rural. Um grupamento especializado na área rural, para dar segurança aos moradores da área rural, que falta policiamento na área rural, né? Nós precisamos melhorar nós precisamos melhorar esse policiamento nas áreas rurais, um grupamento especializado para essa área. E outra pergunta que eles fizeram aqui, você já respondeu da área rural, e se você pensa em futuramente, caso eleito e dando posse à guarda, que ela compartilhe a operacionalização da Central do Olho Vivo com a Polícia Militar? Eu acho que tem que compartilhar, sim. Polícia Militar e Guarda Municipal tem que trabalhar em conjunto. Eu acho que seria um desperdício de funções, a Polícia Militar trabalhando de um lado e a Guarda Municipal trabalhando do outro lado. Eu acho que isso aí tem que ser um trabalho conjunto, né? Um ajudando o outro para fazer o mesmo serviço, será que também Não, mas aí não é questão de juntar os dois e fazer o mesmo serviço. Eu acho que... Não, eu digo assim, porque vai ter uma equipe lá da Polícia Militar para gerenciar o monitoramento. Será que alguém da guarda tem que estar lá também? Não precisa estar, não seria mais salutar ele estar na rua e receber só orientação de quem está na central? Opa, está acontecendo um fato em tal lugar, qual vai lá? Eu não creio dessa forma, porque você mesmo falou um grupo da Polícia Militar. Não vai ter um policial militar só lá nesse centro de gerenciamento. Não, porque o policial não dá conta, são muitas câmeras. Né? Isso. Você pode, por exemplo, isso aí tem que ser estudado para ver qual seria o ideal de servidor para estar no monitoramento 24 horas, né? Então, e pode também ter servidor que seja administrativo para ajudar no processo, né? Não tem que ser exclusivamente um policial militar e um policial da guarda e um guarda municipal, né? Não é só um, tem que ser estudado qual é a quantidade de pessoas que vão trabalhar nesse centro de monitoramento. Estudada a quantidade de pessoas, nós vamos avaliar dessa quantidade de pessoas, qual é o percentual que a gente pode colocar de policial militar, se coloca só um, ou se coloca só um guarda municipal, e os outros podem ser servidor administrativo, né? Para poder ajudar no processo. Então é trabalhar com inteligência, porque você coloca um policial militar lá e a guarda municipal, que não é da mesma corporação, se não tiver no comando separado, dá problema, sabe? Isso aí não funciona bem. Eu acho que tem que trabalhar em conjunto, né? Não é que vai ter só polícia militar ou só guarda municipal. Eu acho que dessa forma não funciona, né?
Vamos lá, mais perguntas aqui para o Dr. Paulo César. Continue participando pelo GR News Notícias, também pelo WhatsApp. E se inscreva no canal GR News Notícias para concorrer à caneca também. A saúde em Pará de Minas está um caos. Conheço pessoas que estão à mesa em Bambuí, porque a cidade não oferece nenhum apoio à família que está longe de seus entes queridos. Eu mesmo estou desde o mês passado tentando agendar um raio-x no hospital e não consigo. Inclusive acabei de ligar lá e pedir para eu tentar na semana que vem. Uma vergonha. Pagamos um absurdo de IPTU e somos rebaixados, aliás, somos deixados de lado. Tem até o nome dela aqui, mas eu não vou citar não, até por essa parte que ela acabou de falar aqui agora, que acabou de tentar um exame e não deu, eu vou preservá-la aqui. Tá feito o registro dela, é o que você acabou de falar, vai para cidades distantes, às vezes, para fazer o tratamento, nesse caso aqui, Bambuí. Às vezes tem sido a maioria das vezes, né? Infelizmente. A outra aqui, já que ela citou aqui IPTU, a Jane Luzia da Silva Quirino. Doutor Paulo, o senhor vai aumentar o IPTU? Não aguentamos mais aumentos feitos pelos 2 últimos prefeitos. É a participação da Jane. Pois é, esse também é um novo compromisso que nós fizemos durante a campanha, nós fizemos esse compromisso de não aumentar nada no IPTU nos próximos 4 anos. Por quê? Porque não tem necessidade de aumentar. Nos últimos 2 mandatos, os últimos 2 prefeitos, realmente foram assim, aumentos sucessivos no percentual muito além, mas muito além da inflação, né? Então, foi uma readequação com o georreferenciamento que todo mundo penou aí com relação a isso, principalmente a população mais carente, que ampliou as suas casas, fez umas melhorias, né? Qualquer um da população faz isso. Então, pesou muito mais na população mais carente do que na população de classe média, o aumento do IPTU. Mas, na verdade, todo mundo teve aumento, e o aumento foi pesado mesmo, e foi anos e anos de aumentos sucessivos e percentual bem além da inflação. Então, não vejo justificativa nenhuma de ficar falando em aumento do IPTU nos próximos 4 anos. Então, o compromisso nosso é não aumentar o IPTU nos próximos 4 anos, porque não justifica mais. E mais perguntas aqui. Andreísa Santos, doutor, fale dessas pesquisas tendenciosas que estão sendo feitas, por favor. Isso é um tema que a gente tem que falar, porque é o seguinte, cada candidato faz a sua pesquisa e nenhum candidato vai colocar que ele está mal. Todo candidato fala que está na frente, né? Tem um candidato aí que já está falando que já ganhou, que não precisa mais de fazer campanha porque já ganhou. Isso aí está sendo público e notório. Eu falo o seguinte, dependendo da quantidade de dinheiro que o candidato tem, ele bota a pesquisa do jeito que lhe interessa, né? Mas a pesquisa registrada ela é cara, né? E tem um monte de instituto aí que faz pesquisa do interior de Minas, e uma boa parte deles são institutos picaretas mesmo, que acaba se vendendo aí, conforme o valor que você paga na pesquisa, ele coloca o que você quiser, né? Eu não fiz pesquisa oficial, né? Porque eu não tenho recurso para isso, porque a pesquisa oficial ela é muito cara. Cada candidato faz uma pesquisa de acordo com o seu interesse, e na verdade o que está acontecendo é o seguinte, além de ser tendenciosas as pesquisas, mesmo aquelas oficiais, essas caras, existe um monte de gente falando que tem pesquisa aí, rede social, que é isso. Teve um aí que escreveu a caneta falando que lá é pesquisa. Um filmou, até foi repreendido pela Justiça Eleitoral, né? Essa pessoa aí teve que se retratar, uma pessoa que fica, inclusive, difamando os candidatos aí, fala que é imparcial, mas difamou os candidatos, inclusive, quando a gente deu entrevista aqui, sabe, geral, na GR News, ficou pegando os vídeos de todos os candidatos e difamando um a um, falando mal do candidato, fulano é isso, fulano é aquilo, falando que é imparcial, mas depois ele declarou que está apoiando, declarou assim, que está abertamente falando bem de um dos candidatos, então não é imparcial, né? Então pegou para Cristo todos os outros candidatos, inclusive eu, mas de um candidato aí, geralmente é o candidato do maior poder econômico, né? Ele declarou 1000 amores por ele, então assim... e essa pessoa foi uma que fez segundo ele, estava escrevendo uma pesquisa a caneta, num papel de caderno, e falando que lá é pesquisa. Então, assim, está havendo uma tendência muito grande nas últimas 2 semanas de forçar a barra para falar que tem um candidato que está disparado na frente, que o outro candidato já ganhou. E a gente sabe que isso é apenas o efeito do poder econômico sobre o processo eleitoral. E essas pseudo-pesquisas, essas pesquisas que falam que é pesquisa, na verdade não é, igual essa aí que estava escrita a caneta, na verdade, nada mais é que efeito do poder econômico tentando forçar a barra, porque se o candidato tivesse tão bem assim, não precisava de tanta forçação de barra, de tanta pesquisa picareta, pesquisa tendenciosa, pesquisa que não é pesquisa. Então, isso aí só demonstra uma coisa, que
a meu ver, a situação está muito empatada. São muitos candidatos, acabou gerando uma situação de empate. Eu falo para você o seguinte, nós temos nosso apurado. Agora, eu não tenho condição de bancar uma pesquisa oficial, porque é muito caro. O recurso que eu recebi do partido foi 15 mil reais. Teve candidato aí que recebeu 400 mil reais de recurso público para fazer campanha no estado do tamanho de Pará de Minas. Então, eu, por ter pouco recurso, mas nossa campanha é uma campanha simples, humilde, estamos batalhando muito. É uma luta de Davi contra Golias, né? A luta é muito penosa e difícil, não é fácil, mas o que eu posso falar, nós temos nossos apurados, mas não podemos publicar. Não podemos publicar simplesmente porque não temos condições de botar uma empresa por trás que tenha um estatístico que seja oficial. E nesses nossos apurados, está um empate muito grande aí, e um candidato falando que já ganhou, tentando forçar a barra, soltando pesquisas que não são pesquisa, para poder tentar iludir o eleitor e convencer que ele está na frente para ver se leva mais gente. Mas isso aí não é verdade. Está ocorrendo um empate muito grande pela quantidade de candidatos que tem. Eu já ouvi de candidato aqui que realmente está eleito, não precisa mais não. Já ouvi de outros, não, está tudo indefinido. Porque eleição é um negócio difícil, né? Difícil. Só na hora, você não sabe, porque, por exemplo, vocês estão fazendo campanha aí há 40 dias, 45 dias. Isso eu não estou nem falando do pré, estou falando só de intensificou mesmo o trabalho, próximo de 40 dias aí que vocês estão. E ninguém nega voto, né? Então, se você for olhar por esse lado, está todo mundo eleito, né? Está todo mundo eleito agora. Mas assim, o cidadão ele vai definir quando tiver ele a urna. Não tem jeito. É claro. Então não adianta um falar que está eleito, outro falar que não está, que não vai dar para um, que já não deu para outro. Isso aí, sobre pesquisa, só fazer um chamado aqui para o pessoal, quem tiver interesse, tem uma matéria publicada aí no portal GR News, está na seção Pará de Minas. Está na página inicial aí. Empresas alertam para fraudes em pesquisas eleitorais e todos devem ficar atentos. Inclusive tem uma operação lá em Goiás em cima de uma empresa que estava agindo de maneira inadequada. Tem empresas de pesquisa sérias alertando o eleitor para como ele tem que agir para ter o número correto. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá também, para vocês terem mais ideias sobre esse assunto aí, se interessarem. Só uma pequena ressalva, é o seguinte, eu estou notando que a maioria dos candidatos está sendo muito humilde, né? Sendo muito tranquilo. Agora tem um que está aí achando que já ganhou. Eu acho que essa semana é a semana decisiva. E eu falo que não tem como ter um candidato que está assim, disparado na frente. Eu falo para todos que tem um empate muito grande pela quantidade e a maioria dos candidatos estão sabendo disso. Alguns têm as pesquisas, seus próprios apurados, e estão percebendo que esse empate realmente existe e que essa história de um só candidato falando que já ganhou, isso aí é forçação de barra, acredite na gente, é forçação mesmo. O perfil Pará de Minas Segurança mandou aqui sobre aquela questão da Central do Olho Vivo. Cada corporação tem sua rede de prioridades, é fundamental que a GCM tenha acesso às informações do Olho Vivo sem depender do repasse da PM, está feito o registro aí. Pará de Minas Segurança, está certo, está feito o registro aqui. A Ângela Gonzaga pergunta, sendo prefeito, você vai receber seu salário ou abrir mão dele? Olha, sendo prefeito é porque é o seguinte, quando eu fui vereador, eu podia optar pelo salário de prefeito ou pelo salário do meu cargo público. Quando eu fui vereador, estou explicando aqui. Na época, eu optei apenas pelo salário meu, do cargo meu público, e não recebi o salário de vereador. Quando eu fui vereador, não recebi o salário de vereador, recebi só o meu salário do cargo público, né? Então, esse valor do salário meu de vereador voltou para a prefeitura mesmo, né? Então, foi o único período aí que a Câmara e a prefeitura economizaram com gasto com o vereador, período que eu fui vereador. Agora, se caso eu venha a ser eleito, se o povo me der essa oportunidade de ser eleito, eu não posso fazer essa opção. A lei fala que eu tenho que me afastar do meu cargo público, né? Licenciar licença do meu cargo público e não posso receber o salário do meu cargo público. Aí eu vou ter que receber o salário de prefeito, é o que a lei preconiza, né? Aí é questão legal, eu não tenho como fugir disso. Tá certo. A Gleice Kelly Faria pergunta, doutor, cemitério, qual a sua proposta? O que eu tenho para falar é o seguinte, eu fui o primeiro candidato a levantar a questão do cemitério. Depois que eu fui enfático em relação ao cemitério, teve muito candidato aí falando que vai fazer cemitério, vai fazer. Mas um dos 3 adversários meus já estiveram lá e provaram que não fizeram. Apenas empurraram com a barriga, né? Não resolveram a questão do cemitério. Eu disse e reafirmo que eu vou resolver o problema do cemitério. Isso aí não tem dúvida, tem que resolver, né?
Tem covas aí feitas entre a região daquelas ruas internas, então não tem mais a situação de deixar sem resolver. O que eu falei que eu iria resolver, não iria construir cemitério em área tal ou área tal, próximo a bairro. Porque você fala assim, vai levar cemitério para bairro X. Eu não falei em momento nenhum que eu vou levar próximo a bairro nenhum. Tem várias opções. Eu falei que eu iria resolver a questão do cemitério, fui o primeiro a levantar a lebre, depois todos os candidatos vieram falando que vai resolver, sendo que antes eles não resolveram, né? Porque existe forma de resolver, você não precisa colocar do lado de um bairro X, você pode colocar o cemitério, se a prefeitura for construir o cemitério, pode colocar o cemitério mais distante um pouco dos bairros, né? Para não ter essa questão do morador achar que vai desvalorizar. Você pode colocar um pouco mais distante. Outra coisa, existem outras alternativas de resolver a questão do cemitério, né? Pode ser feita uma concessão pública também. A concessão pública do cemitério, uma empresa privada pode ganhar concessão para ela construir um cemitério, inclusive um modelo de cemitério vertical, que é um modelo moderno, novo, e com crematório também, para aquelas pessoas que queiram ser cremadas, né? Que as famílias que aceitam que a pessoa, o ente querido, seja cremado. Então tem forma de resolver sem a prefeitura gastar um tostão, né? Que é pela concessão pública. É claro que deixando as vagas para a pessoa carente. E é um cemitério que ocupa bem menos espaço, tem um cemitério parque aí, com convênio com a iniciativa privada. Então tem formas da prefeitura não gastar nada, tem formas de fazer à distância, pode ser discutido com a população o local, se caso for construir. Então existem várias formas de se resolver, é chegar lá e escolher, não, essa forma aqui vai ser melhor para a cidade, inclusive fazer uma audiência pública para ver o que a população acha de uma forma ou de outra e resolver. Agora, a questão tem que ter coragem para chegar lá e falar assim, eu vou resolver, né? Depois que eu falei, todos os candidatos falaram que ia resolver, mas antes todo mundo morria de medo de tocar no tema cemitério, né? Tudo bem, gente. Doutor Paulo César, candidato a prefeito em Pará de Minas, tem como vice o Giovanni Martins, disputam a prefeitura de Pará de Minas, eleições do próximo domingo, dia 15. Manda pergunta para ele, mas manda rapidinho que o tempo passa rápido, né? Senão não dá tempo de a gente formular para ele a pergunta aqui pelo canal do WhatsApp 999-150644 ou então pelo canal GR News Notícias no YouTube, está aí à disposição. Se inscreva lá no canal também GR News Notícias no YouTube para concorrer a caneca do portal GR News ao final do programa também. Participe conosco aí. Você falou antes aí, doutor Paulo, a respeito de enxugar um pouco a máquina, questão dos contratados, comissionados, etc., para reduzir custos e tudo mais. Agora, nessa questão da gestão de pessoal, qual que é a sua proposta? Você já está pensando aí no secretariado? Você já tem alguns em mente? Como é que você já está definindo essa questão? Cada candidato tem uma proposta, tem o direito de fazer a sua ponderação a respeito disso. E, inclusive, tem candidato que já está anunciando o secretariado. Eu penso da seguinte forma, eu sei que nossa cidade tem muitas pessoas boas e competentes, isso aí está cheio de pessoas boas e competentes, e que o meu objetivo principal é valorizar a prata da casa. O que quer dizer isso? O máximo de pessoas que sejam concursadas lá da prefeitura. Aquelas pessoas que eu vejo que tem perfil, que já conhece ali do sistema e que seja tecnicamente capaz, ao máximo possível nós vamos colocar as pratas da casa, as pessoas que são concursadas, que já estão na prefeitura há muitos anos e conhecem seu funcionamento, inclusive a nível de secretaria, né? Agora, claro que um cargo ou outro você vai precisar buscar fora, mas uma pessoa que seja técnica mesmo, mas que seja da nossa cidade, que nós vimos aí no ciclo de mandato, é um monte de cargo, seja cargo político, seja cargo de secretário, seja cargo na área da saúde, só contratando gente de fora, gente de Oliveira, gente de Itaúna, foi a rodo, né? Gente de Joatuba, era secretário lá em Joatuba, passou a ser secretário aqui. Então foi uma posição muito estranha que eu vi nessa administração, um excesso de contratação de pessoas de fora da cidade, como assim, como se não tem gente boa na nossa cidade para poder ocupar esses cargos? É claro que tem. Nós vamos valorizar as pessoas que são concursadas em primeiro lugar e buscar para aquelas outras áreas que a gente não consegue achar dentro da própria prefeitura, buscar o cargo de secretariado fora, que sejam pessoas técnicas e que sejam essencialmente da cidade. É isso que nós vamos fazer, pessoas daqui da cidade. Agora, eu tenho visto aí candidato falando, já anunciando o secretariado, meu secretariado vai ser esse. Tem direito a falar qualquer coisa, mas eu penso da seguinte forma. Primeiro, a população tem que nos dar autorização para escolher o secretariado, quer dizer, tem que eleger. Se a população não nos autorizou a ser eleito, a ser o prefeito, como é que eu já vou estar falando do secretariado? Eu penso dessa forma. Eu penso que isso é uma forma simplesmente de ratear cargo antecipadamente para atrair famílias, né?
você fica anunciando demais secretário adiantado, você fica rateando o cargo para atrair a família. Eu penso que primeiro a população nos tem que dar o voto de confiança e eleger, né? Exato, dar autorização para ser eleito. Se a população não nos autorizou, como é que eu já estou escolhendo os cargos? Tem que esperar a população autorizar a gente, ué. Apesar de esperar a eleição, você já tem uma turma que você já está pensando, já está trabalhando nela, já está olhando desde agora? Uma parte sim, uma parte a gente tem pensado, mas nós estamos trabalhando agora com 99% do meu tempo, da minha mente, está focado na eleição, nas nossas propostas, de buscar o voto, de ir atrás das pessoas, de andar nos bairros, expor as nossas ideias, para que a população nos autorize, nos dê esse voto de confiança para chegar lá, né? Eu vejo assim, a população não nos autoriza nesse momento a gente anunciar secretariado. A gente tem que primeiro dar o voto, né, esperar a população nos autorizar, quer dizer, nos eleger, para depois escolher secretariado. É isso que eu penso. Tá certo. Doutor Paulo César, candidato a prefeito em Pará de Minas, tem como vice o Giovanni Martins. A Elisângela, os índices de violência doméstica estão altos em Pará de Minas. O que o senhor pretende fazer sobre essa preocupante questão? Isso aí, realmente, violência doméstica é um tema que nos preocupa muito, realmente tem aumentado muito. Na pandemia, isso foi uma questão discutida no mundo inteiro, com o pessoal durante um tempo ficando mais em casa, né? A violência doméstica aumentou nesse período, então muitas mulheres passaram por situação aí crítica de tensão, estresse. Eu, como médico também, eu avaliei muito isso, a quantidade de antidepressivo que nós passamos. Já era muito, o Brasil é o país campeão em ansiedade, né? E os números de ansiolítica aqui em Pará de Minas é muito alto também. Extremamente alto, e aumentou mais ainda na pandemia. O Brasil é campeão mundial em ansiedade, né? E quadro depressivo também. Então o número de antidepressivo ansiolítico aumentou assim consideravelmente, e eu percebi isso durante a pandemia, que já era grande. Qual que é a nossa proposta em relação a isso? Existe um programa que tem em outras cidades, que também são ligados à guarda municipal, que é como se fosse um botão do pânico, que a mulher aciona, em caso de violência doméstica, ela aciona e vai direto na guarda municipal e já tem o contato, o endereço da mulher, que geralmente é aquela mulher que já está em situação de fragilidade. Isso pode ser trabalhado com assistência social, né, para que essas mulheres tenham esse contato direto com a guarda municipal e, em caso de violência doméstica, ela acione esse serviço, para que o serviço vá na residência e ajude essa mulher. Porque a gente sabe que a Polícia Militar, como eu falei, é reduzido o efetivo, eles não dão conta de tanta demanda que existe na cidade. Seja violência doméstica, outro tipo de violência, festas conturbadas, combate à droga, né? A prefeitura precisa entrar nessa parte para poder ajudar. Por isso que é interessante, você pode dar posse aos guardas municipais, reduzir o custo da máquina pública, contratação de cargos políticos, daí você consegue dar posse à guarda municipal sem ferir a lei, né? Você não vai ferir nenhuma lei, pode dar posse esse próximo ano e ajudar a resolver esse problema aí, né, da violência doméstica. Esse é um tema que realmente preocupa em Pará de Minas, no Brasil e no mundo. Realmente, com a pandemia, ficou realmente mais latente esse fato. Nós ficamos para o fim, doutor, mas perguntar sobre educação, propostas que você tem para essa área da educação aí, destaca aquela que você entende que é a prioridade, creche, escola em tempo integral, aquela que você acha que é uma prioridade que deve ser atacada. Pois é, eu acho que a prioridade maior é a escola de tempo integral e as creches. As creches, o número de creches, cada ano que passa, né, vem recebido recurso federal, estão construindo cada vez mais creches. Eu acho que ainda falta algumas demandas com relação à creche, mas o fundamental nessa história toda é a escola de tempo integral. Isso já é promessa antiga de vários candidatos, e eu penso da seguinte forma: economizar em alguns setores para investir na saúde e na educação. E nada melhor do que a escola de tempo integral, né? Qual que é o problema da violência? A criança estuda de manhã, à tarde fica ociosa, envolve com amizade, muitas vezes envolve com drogas, com relação a... Isso aí em vários níveis sociais acontece. Então a ideia é criar escola de tempo integral, principalmente nos bairros que tem mais ligação com problema socioeconômico, né? Criar a escola de tempo integral, é claro que vai começar aos pouquinhos, começa num bairro, depois passa para outro bairro, porque o custo é maior. Escola de tempo integral estuda de manhã e à tarde é o contraturno escolar. Nesse contraturno escolar vai desenvolver atividade esportiva, desenvolver atividade artística, atividades culturais, também vai ter a sua alimentação ali durante todo o dia,
vai facilitar para a mãe trabalhar, para o pai trabalhar e dificultar o envolvimento com práticas ruins e colocar a criança numa prática saudável desde pequenininha. Isso aí vai diminuir muito o problema social. É claro que não vai ter efeito imediato, mas a redução do problema social vai vir ao longo de 10, 15 anos depois. A proposta nossa é começar a investir nisso. Talvez eu não veja a palpável essa questão, melhoria da questão social nos 4 anos, se caso eu vier a ser eleito, né? Pode ser que essa melhoria venha depois, mas eu acho importante dar esse pontapé inicial e pensar no futuro da nossa cidade, no futuro das nossas crianças, né? E é só que falar o que eu falei, reduzir muitos cargos políticos. Se você reduzir os cargos políticos, se você reduzir obra inútil, como nós vimos aí, ponto de ônibus de vidro, blindex, onde não para ninguém, onde não fica ninguém no ponto de ônibus de vidro, R$32 mil, lixeira, um monte de lixeira de R$680 no canteiro central, onde todo mundo faz caminhada e corrida, ninguém joga papel e lixo ali no canteiro central. Uma reforma da pista de skate, que foi orçada em torno de R$300 mil lá no Bariri. Uma pista de skate, quase não tem skatista na cidade, tem alguns, mas poucos. Você gastar um valor, foi R$300 mil inicial, agora com os aditivos já está em R$560 mil, que você pode buscar. Nós conversamos com o engenheiro lá na obra mesmo, falou que os aditivos já estavam chegando a R$560 mil. Então, se você tiver essa noção de priorizar o social e parar de gastar com obra desnecessária, né? Tem obra que é necessária, obra de infraestrutura, obra para drenagem pluvial, né? Muita obra necessária, mas a obras que muitas vezes é fútil, que até mesmo que a população reconheceu, você vai sobrar dinheiro para investir nas nossas crianças, na saúde, dar sustento e tranquilidade para a população trabalhar, né? Tá certo. O Gilberto e o Ronaldo, a GCM tem a Patrulha Maria da Penha, questão aí da violência doméstica, né? Estão dizendo isso aqui. O Vandeir, tá travando muito a net. Ô Vandeir, deve ser a região onde você tá aí, viu? A sua internet, porque por aqui tá tudo normal, tá tudo tranquilo. Pode ser a região onde você tá e de repente o sinal não tá legal aí não. Dá uma olhada aí. Pode ser isso também. Reinicia o aparelho que você tá aí, o aparelho de internet, ou se for no celular também, para ver se dá uma melhorada. Doutor, essa reta final de campanha ela é muito cansativa e para todos. E claro, vai chegando a hora, decisão, pinta ansiedade também, que é normal. Claro. Vai dar, não vai dar, será que eu fiz tudo certo, será que eu não fiz? Isso é tudo normal. Na sua avaliação, você já participou de outras campanhas, como vereador, como candidato a vice, como candidato a prefeito, como candidato a deputado federal e tudo mais. Qual a sua avaliação que você faz até agora desse processo? Olha, eu faço desse processo da seguinte forma, que é um processo que está atípico porque está sendo num período de pandemia e candidato demais, né? Foi mais difícil muito fazer candidato. A campanha no meio do povo com a pandemia? Com máscara e tudo mais? Mais difícil, com máscara. A gente tem que ter um certo distanciamento mesmo, não tem jeito. Para cuidar dos dois lados, né? Cuidar dos dois lados, né? E não pode fazer reunião com muitas pessoas. Então, assim, está sendo uma questão atípica. Mas tem aqueles velhos problemas da campanha, onde é que tem um poderio econômico que atrapalha muito, a gente sabe disso, mas que a população tem ficado cada vez mais consciente e está tendo muito candidato, né? Pelo fato de estar tendo muito candidato, está se diluindo muito os votos, né? E isso também está tornando a eleição mais atípica, e por isso que eu volto a reafirmar que a situação nesse momento está muito empatada, que vai ser a posição dos indecisos nesses últimos dias é que vai resolver essa questão, né? E nós estamos batalhando por esses votos, estamos andando muito, saindo daqui eu vou para um bairro para poder andar no centro comercial, a gente está de manhã até de noite com essas atividades, gravando, andando, pedindo voto, né? Essa reta final muito importante e eu peço a vocês que nos dê a oportunidade de dizer que já estiveram lá, a maioria dos candidatos concorrentes já estiveram lá e já mostraram para que vieram. Eu quero ter a oportunidade de chegar lá e mostrar para a população que eu posso trabalhar e fazer um bom serviço, com muito trabalho na saúde, educação e outras áreas. Temos uma equipe enxuta, uma equipe consciente que está nos ajudando e que poderá nos ajudar muito. Mas para isso a gente precisa, igual eu falei, a autorização da população para ser eleito, né? A gente fechar aqui, mais uma pergunta aqui, doutor, da Ludiane Fernandes. Doutor Paulo, você tem alguma ideia para investir na parte da área infantil na saúde? Pois eu e muitas mães não estamos satisfeitos com o espaço que temos na UPA, pois ficaram todos juntos com adultos no atendimento. É a Ludiane. Isso mesmo. Pois essa questão de estar tudo junto, nós vamos ter que resolver isso, até mesmo porque transformando a UPA em um pronto-socorro,
o grau de complexidade lá na UPA, que seria uma UPA nível 3, né, composta de um pronto-socorro de verdade, vai aumentar. Então, a gravidade dos pacientes que chegam da nossa cidade, que muitas vezes vai para o hospital e tem certa dificuldade, vai passar a vir para o pronto-socorro. Então, a questão da gravidade ali vai aumentar mais, e esse ambiente para uma criança não é nada bom. Nós vamos ter que fazer, chegando lá, nós vamos criar o pronto-socorro separado do atendimento pediátrico. Não tem a menor condição de estar junto, principalmente com essa proposta aí do pronto-socorro. Vai ter que ser totalmente separada a área de atendimento de criança da área de atendimento de adulto, principalmente pelo grau de complexidade que vai acontecer. Tá certo. Estou registrando aqui o Ronaldo Beneguini. Geraldo Rodrigues, obrigado por proporcionar aos parabenenses a chance de conhecer melhor as propostas dos candidatos e escolher o melhor para a nossa cidade. Parabéns. Eu que agradeço, Ronaldo. O Cornélio está dizendo aqui, é o candidato mais bem preparado, além de culto, de entender como ninguém sobre saúde pública. Merece a oportunidade de mostrar seu trabalho. Vamos votar nele, é o que diz o Cornélio aqui. A Eliane Ferreira está mandando aplauso aí para o Dr. Paulo César. E tem muitas participações, não dá para atender todo mundo aqui, até porque o nosso tempo já acabou. Vai mandando outras perguntas aí para o Rafael Graça, que vem na sequência. Rafael vem falar sobre o envelhecimento. Nós estamos envelhecendo mais no Brasil. Agora, será que nós temos que fazer para chegar bem? Você que ainda não chegou lá na terceira idade ainda. Ele vai dar dicas importantes para vocês, tá certo? E todos se inscrevendo no canal GR News Notícias também, participando conosco, concorrendo à caneca do portal GR News. Ao final do programa, nós vamos sortear para você. Tá combinado? Ô Paulo, obrigado por ter vindo mais uma vez. A gente sabe da correria que tá para todo mundo, mas veio aqui para falar das suas propostas, falar daquilo que você pensa, junto com o seu vice, Giovanni Martins, com a sua equipe, que você falou que é enxuta, mas está determinado. Obrigado por ter vindo, por ter participado conosco. E boa sorte nessa reta final da campanha. Vamos esperar o que o eleitor vai decidir domingo. Eu te agradeço muito essa oportunidade que você nos deu aqui. Igual eu falei, um tempo muito que suficiente para a gente poder falar. Nós falamos de muita coisa, né? Que a oportunidade que nós não tivemos em outros veículos, nós estamos tendo aqui. E eu tenho certeza que seu canal é muito ouvido, você tem muitos ouvintes, né? Muitos espectadores também pelo YouTube. E agradecer a todos que nos assistiram e a toda a população de Pará de Minas, que nós estamos muito confiantes, trabalhando muito. Eu tenho certeza que nessa reta final que vai acontecer a decisão, que não tem ninguém que pode falar assim, eu já estou eleito. A disputa está muito acirrada, está muito boa, e os indecisos é que vão definir agora nessa reta final. Eu gostaria mais uma vez de pedir essa oportunidade a você, de a gente chegar lá, né, depois de tanta luta que nós tivemos para poder chegar e poder mostrar o nosso serviço, que nós podemos ser diferente de tudo isso que já teve aí, né? Essa mudança é fundamental na democracia, o Brasil inteiro tem mudado, e eu peço muito a vocês essa oportunidade. E no dia das eleições, vote 40. Muito obrigado, Geraldo. Também. Agradeço, doutor Paulo César, candidato a prefeito em Pará de Minas, juntamente com o vice dele, Giovanni Martins.